Olá, sétimo ano, tudo bem? Essa é mais uma aula de ciências sobre a temática máquina simples. O que são máquinas simples? Qualquer instrumento que nos ajude a realizar um trabalho é considerado uma máquina. Aqueles instrumentos que servem para facilitar a realização deste trabalho, eles funcionam por sua capacidade de alterar as forças. Vamos entender um pouquinho como tudo aconteceu. Ao longo da história, desde a pré-história, desde os homens da cavernas, né, o homem sempre procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que diz reduzir seu esforço físico, né, diminuir o seu gasto de energia, sua força muscular. Esses primeiros meios para diminuir o esforço físico foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, que, por ser tão simples, né, ficaram conhecidos como máquinas simples. As máquinas simples foram criadas com o propósito, então, de facilitar o trabalho humano e otimizar a sua força. Aqui é uma figura bem famosa quando a gente fala de máquina simples, de alavanca, que é uma frase ilustra, né, uma famosa história contada pelo escritor grego genial Arquimedes e descobridor das leis das alavancas, onde ele diz o seguinte: dei-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Ele disse isso ao compreender o princípio das alavancas e quis mostrar o grande poder de ampliação de forças que se pode obter através, então, das alavancas. Os tipos de máquinas simples são roda e eixo, alavanca, plano inclinado, que daí surge rampas, cunhas e roscas, e a polia. Roda e eixo, ela facilita a realização de tarefa de deslocar objetos com menor esforço. Duas rodas acopladas em um mesmo eixo ou duas rodas acopladas por correias são um exemplo de dispositivos simples capazes de multiplicar forças. Diminui o deslizamento durante o movimento, altera forças, exemplo, máquinas complexas como automóveis, motocicletas e trens, mas antigamente, né, era utilizado apenas a roda e eixo. Hoje, atualmente, aqui existem diversos avanços tecnológicos e ela foi implementada em diversas outras máquinas. A alavanca ela é bem comum, né, no nosso dia a dia, é possível observá-la presente em vários espaços, como gangorras de parques, em tesouras, carrinhos de mão, no remo de um barco, um cortador de unha, abridor de garrafas, vassouras, martelos, abridores de latas e também no nosso próprio corpo, né? As alavancas dos nossos braços, pés e vários outros objetos que usamos no dia a dia. Ela tem como função facilitar a execução de um trabalho, como todas as outras máquinas simples, porém ela é usada para multiplicar, ou seja, aumentar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto. Ela está diretamente ligada ao conceito de equilíbrio e ela é constituída por uma peça rígida, né, onde ela pode se girar em torno, que é o chamado ponto de apoio. Aqui temos o esquema, né, a ilustração da alavanca. E os três elementos básicos e principais de uma alavanca são o ponto fixo, que também chamamos de ponto de apoio, ao qual a alavanca pode girar. Aqui, na ilustração, nós podemos observar o ponto fixo, também chamado ponto de apoio. Vemos também aqui a força potente, que é onde se aplica a força motora, né, onde a pessoa vai fazer a força. E temos também a força resistente aqui do outro lado, que é quem recebe a força, né, ponto onde se localiza a carga que deseja mover, né, onde estaria o peso, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. As alavancas podem ser classificadas em três tipos: interfixa, interresistente e interpotente. A alavanca interfixa, o ponto de apoio, ele está situado no meio. Observe o esquema na figura. O ponto fixo, interfixa, ponto fixo no meio entre a força potente e a força resistente. Alguns exemplos de alavanca interfixa são balanças, gangorras, alicates, pé de cabra e tesouras, né, que a gente observa essa ordem aqui: ponto de apoio no meio, de um lado fica a força resistente e do outro a força potente. A alavanca interresistente, o próprio nome já fala, interresistente. Quem está no meio é a força resistente. Ela está entre o ponto de apoio e a força potente. Observe o esquemazinho, interresistente. O esquema aqui mostra a resistência no meio,
Ponto de apoio, olha o desenho do carrinho aqui, ó. Ponto de apoio, a rodinha de um lado, a resistência no meio e a potência do outro lado. A alavanca interpotente, como o próprio nome, interpotente. A potência está no meio, tá? A força resistente, né, o peso, estará em um lado, o ponto de apoio estará do outro. A potência, a força, né, aplicada ali estará no meio. São exemplos desse tipo de alavanca, a pinça, né? Lembra aí, né? Tente imaginar a pinça e aonde que você aplica a força, a potência, né? No meio. Então, a força potente está no meio, ponto de apoio, né? A pinça, ela se une no lado dela e no outro é onde vai estar a resistência. Outro exemplo é o cortador de unha, a vassoura, né? Aqui na ilustração, aqui na imagem também tem o exemplo da vara de pescar, né? Que a gente pode observar, ó, de um lado, ponto de apoio aqui na mão da pessoa, a potência, onde ele vai puxar, vai fazer a força no meio, e a resistência, né? Onde está o peixe do outro lado. Exemplos de alavanca interfixa, que é a tesoura, é o ponto fixo no meio. A interpotente, a potência, né? A força estará aqui no meio. E a interresistente, quem estará no meio será a resistência, né? Aquilo que vai ser aplicada a força. Você sabia que as alavancas são mais do que comuns no nosso cotidiano e até são encontradas no nosso corpo? Então, aqui tem o esqueminha de algumas alavancas do nosso corpo. A primeira, a cabeça, né? Onde o quadradinho amarelo significaria a resistência, o verde o ponto de apoio e o de vermelho a força potente. Temos também alavancas no nosso pé, no nosso braço. Aqui, ó, no braço a gente vê o triângulo verde, que significa o apoio, o vermelhinho é o esforço, né, a força potente, e o amarelinho a força resistente. Plano inclinado. São úteis porque podem reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente. O plano inclinado é uma superfície plana, né, cujo o ponto de início e fim encontram-se em alturas diferentes. E alguns exemplos de plano inclinado são rampas, a cunha, parafuso. Vantagem mecânica do plano inclinado depende da relação entre o comprimento do plano e sua altura. Ou seja, né, vamos imaginar aí, quanto menor o ângulo de inclinação, maior será a distância percorrida, porém menor será o esforço empregado. Quanto maior o ângulo, menor vai ser a distância, porém o esforço aplicado será maior. Um exemplo, quando subimos em uma ladeira menos inclinada, usamos menos força, porém percorremos uma distância maior. Um exemplo do plano inclinado, a rampa, né, onde facilita o trabalho de levar um objeto de um nível para o outro mais elevado, diminuindo a força aplicada para a movimentação do objeto. Essas duas imagens, né, em qual seria mais fácil carregar o bloco? Pelo que nós acabamos de observar, seria a trajetória inclinada, né? A cunha é uma ferramenta que foi inspirada também no plano inclinado. Ela possui dois planos, dois lados, e o resultado é uma força maior, né? Então, maior facilidade para cortar vários materiais, entre eles a madeira. O machado é um tipo de cunha. A rosca é um plano inclinado em volta de um eixo, né? Aqui temos o exemplo aqui mostrando, é como se fosse um plano inclinado em volta de um eixo. E ele é muito utilizado nos parafusos. Polia ou roldana são rodas que giram em torno de um eixo.
e são máquinas simples utilizadas basicamente para elevar verticalmente o corpo por meio da aplicação de forças em cordas, correias ou fios. Ou seja, a polia ou roldana, ela muda a direção da força, né, o que facilitaria aí no caso de levantar objetos. Existe a polia fixa, né, que o benefício é a facilidade de posicionar um objeto no local desejado. E ela muda o sentido da força, né, a polia fixa. E não há muita vantagem mecânica, porque a potência é igual à resistência, né? A gente pode ver que de um lado a resistência é o peso, a pessoa que estiver do outro lado, ela vai ter que levantar esse peso, e será o mesmo, né? A resistência será igual à potência. Na polia móvel, né, já diminui aí a potência igual a resistência dividido por 2. Então, o peso aqui que tiver aqui, o objeto que tiver aqui para ser levantado, seu peso vai ser dividido por 2. Aqui um esqueminha, né, da roldana fixa e a roldana móvel. Para objetos mais pesados, né, serviços mais complexos, a roldana móvel ela é mais utilizada, né? A roldana fixa é para coisas mais leves. Temos um esqueminha, né? A primeira roldana aqui seria a roldana fixa e as demais roldanas, as demais polias, a 2, 3 e 4, seriam então as roldanas móveis. E foi isso, espero que tenham compreendido um pouco mais do conteúdo. Bons estudos, até a próxima aula.